tanto os eleitores de Belo Horizonte quanto os eleitores de Contagem, exatos 33,8% deles nas duas cidades dos nossos entrevistados na pesquisa Datatempo, indicam-se serem de direita. E aí você pode colocar aquele que se vê como direita, que se vê como centro-direita e que se vê como extrema-direita. Todo esse espectro foi captado pelos nossos pesquisadores da Datatempo. Thalita, olhando para 2024, quer dizer então que um candidato de centro-direita, direita ou extrema-direita terá uma necessária preferência do eleitorado? Guilherme, não. Não necessariamente. Porque, vamos começar por Contagem, até porque nós fizemos essa semana no Café com Política aí uma série, fizemos e já terminamos a série especial com aqueles 3 melhores colocados na Datatempo. E uma dessas pessoas entrevistadas é a própria prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, nome histórico do PT. Em Minas Gerais, talvez aquele nome figura entre os 3 mais fortes nomes, né, ou melhores nomes do Partido dos Trabalhadores. Que, inclusive, nós já questionamos aqui se, depois das críticas que ela fez recente ao partido, que era uma coisa inimaginável há algum tempo, se ela deixaria o PT, e ela negou, por enquanto se mantém aí no PT, pelo menos para essa pré-candidatura de reeleição. Mas em Contagem, a gente vê um cenário um tanto quanto curioso. A gente tem uma prefeita do PT, o nome histórico do PT, como eu coloquei aqui, mas que recebe votos da direita. A Marília consegue desvencilhar, ela consegue sair desse buraco do PT, ela consegue se desvestir daquela estrela, né, que agora ela já nem usa mais, e ela tinha isso aí muito, e consegue ganhar os votos da direita. Mas isso não quer dizer que o eleitor de Contagem vai escolher o nome da direita. Pelo menos não é o que indica a pesquisa Datatempo aqui, agora. Tanto que se a eleição fosse hoje, a Datatempo revela isso. A prefeita estaria reeleita. E veja bem, o contagense, é contagense mesmo, né, Guilherme? Eu sou contagense, você também. É contagense. O contagense, ele se coloca mais à direita, mas ele escolhe o nome da esquerda. Não é qualquer nome da esquerda. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar. E isso não está muito diferente do que acontece em Belo Horizonte. A gente tem um prefeito que também não é de direita. Nós temos um prefeito que caminhou ao lado do presidente Lula na eleição de 2022, que levantou bandeira e que falou: Belo Horizonte está mais à esquerda. Belo Horizonte caminha com o governo federal. Belo Horizonte quer o PT. Mas a gente vê um cenário diferente. Eu acho que Belo Horizonte, sim. A gente pode ter, talvez, alguma coisa que pode beneficiar o nome da direita, que nesse caso está colocado por enquanto aí, talvez o nome que está mantido há mais tempo, que é o do deputado estadual Bruno Engler, mas a gente tem Carlos Viana, que está chegando aí também, que está bem colocado na pesquisa, aliás, foi o nome melhor posicionado da pesquisa Datatempo, nesta rodada agora de abril, que pode sim ter alguma mudança, mas em Contagem não. Então acho que não necessariamente aquilo que o eleitor se posiciona é o que ele vai levar para a urna. E aí acho que a gente tem um componente interessante, Guilherme e Larissa. O lado político ou o partido não faz a escolha do voto do eleitor. E talvez seja por isso que a gente tem observado aqui no Café com Política, Larissa, eu e o Guilherme, a gente tem observado que todos aqueles que vieram conversar com a gente tentam tirar o importante, entre aspas, peso que a gente achava que tinha de Lula ou de Bolsonaro. Para todos aqueles, mesmo para aqueles extrema-direita ou extrema-esquerda, quando a gente pergunta se o nome do presidente Lula ou o nome do ex-presidente Bolsonaro é tão importante, é importante, mas não pode ser o único caminho. A gente começa a perceber que eles estão tentando ali sair dessa, sabe assim, quem é do PT só pode votar, quem é da esquerda só pode votar no candidato do PT. Quem é da direita só precisa escolher o candidato do PL. A gente já começa a ver os próprios candidatos mudando uma certa forma de pensar e de agir, e de pensar e de tentar angariar ali o seu eleitor. Larissa, você está em que polo dessa discussão? O eleitor brasileiro pode ser um eleitor de direita que vai votar necessariamente em prefeitos de direita, ou essa escolha tem alguns componentes a mais que não levam a essa conclusão direta que pode nos parecer a partir da pesquisa? Só levantando um ponto, né? É tão interessante isso que a Thalita está falando a respeito
de como tanto os candidatos de extrema-direita quanto de, né, se a gente está colocando nesses termos, mas de extrema-direita e extrema-esquerda, tentando se desvencilhar um pouco da figura dos principais cabos eleitorais dos dois lados, né, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. É interessante a gente observar que esse é um movimento contrário do que a gente vem observando nesses últimos anos no país, né? Então, acho que isso rende boas análises para compreender qual que pode ser o fim, né? Qual pode ser o resultado de tudo isso. Mas, voltando à sua pergunta, Guilherme, eu acho que o eleitor brasileiro, ele vota de acordo com uma ideologia mais, digamos, um pouco mais pragmática, se é que a gente pode colocar assim, e talvez isso explique também o porquê que a gente está vendo os candidatos tentando se desvencilhar dos principais cabos eleitorais. E eu estou dizendo, por exemplo, vamos colocar aqui a questão do aborto, por exemplo, né? Que sempre suscita grandes discussões, seja no Congresso, em outras instâncias de debate, né? O eleitor brasileiro que é contra o aborto, por exemplo, acho que ele vai procurar aquele candidato que seja contra o aborto também, seja ele de esquerda ou de direita, e vai caminhar nesse sentido. Se é o nome de esquerda que é contra o aborto, ele não vai levar em consideração de que lado ali dos extremos esse candidato estaria, sabe? E eu acho que, não só com temas tão complexos quanto o aborto, mas também outros que não sejam tão cheios de camadas, digamos assim. Mas interessante observar que publicamente, inclusive, né? Porque se os candidatos estão dizendo isso nas entrevistas para a rádio, eles estão fazendo questão de que esse discurso de não, mas não é o único nome para me ajudar, para ajudar a divulgar a minha candidatura, isso diz muito, né? Querer publicizar isso dessa forma. Eu acho que claramente temos, e as pesquisas que são feitas ao longo do tempo, e você pode perpassar diversos institutos de pesquisa, nós da Datatempo, Ibope, Datafolha e outros, o extinto Ibope, né, e outros que estão ao longo do tempo, Vox Populi, que passaram, sempre identificaram o eleitor brasileiro do ponto de vista da régua pragmática do que é direita e esquerda, como um eleitor de direita. O brasileiro nunca foi majoritariamente um eleitor de esquerda, no que se tem como as convicções tradicionais da ciência política de enquadramento desses dois grupos. Portanto, me parece ser absolutamente natural que, historicamente, os eleitores que têm convicções morais, religiosas, de outra ordem, elas suplantem o âmbito dos partidos brasileiros. Você pode ter mais partidos do que tem posições de direita ou esquerda. E acho que no município esse impacto ainda é mais diluído do que em outras épocas. Porque, no fim das contas, o prefeito é uma espécie de síndico da cidade. Ele é para resolver problemas que suplantam e que passam, às vezes, muito ao largo de uma ideia do que é ser de direita e do que é ser de esquerda. Ninguém está preocupado se o prefeito é de direita ou esquerda, se tem buraco na rua. Exato. Ninguém está preocupado se o prefeito é de direita ou esquerda, necessariamente, se a unidade básica de saúde ou o programa social que ele gosta de ver ou gosta de ter na sua comunidade ou vê como exitoso, está funcionando ou não. Então eu acho que essa percepção ela pode ajudar na construção de um discurso que suplante a política, que diga, para além dos partidos, se eu for discutir uma posição armamentista ou não, a favor ou contra o aborto, ou coisas dessa natureza, podem servir muito para o engajamento no dia a dia de uma campanha, ou para uma desconstrução eventual de um político, de uma imagem pública que você tenha de um prefeito que quer se reeleger ou que não quer. Mas acho que no cômputo geral, há uma dificuldade do eleitor de se apegar única e exclusivamente a isso. Ele olha para isso e diz, tá bom, é legal, eu posso ter uma rejeição aqui a colar, mas não há problema em votar num prefeito que seja de esquerda ou de centro-esquerda se ele tem convicções contrárias da dele, porque no fim, o objetivo e para o que ele elege o prefeito é diferente. O Guilherme e Larissa, eu acho importante a gente falar uma outra questão, assim, de fato, historicamente, o apoio que vem de Brasília não impacta tanto nas eleições municipais. E acho que é importante a gente pegar um ponto aqui, Guilherme. Na rodada de entrevista que nós fizemos, por exemplo, em relação a Belo Horizonte. Quando nós recebemos o deputado Bruno Engler, ele falou muito mais do apoio do deputado Nicolas Ferreira, que é o presidente do PL em Belo Horizonte, deputado federal mais votado. Foi aquela explosão de votos, né? E que todo mundo já sabe a história.
muito mais dele do que da própria figura do ex-presidente. Então, assim, a gente vai fazendo essa escala. Na eleição de governador, é claro que o apoio presidencial, ou do governo federal, ou do ex-presidente vai ser importante. Senador também, talvez, mas aí a gente puxa mais para os deputados. Então, de fato, esse apoio macro, ele está um pouco distante do eleitor que quer mesmo ver se o seu bairro está funcionando, se o posto de saúde na época de pandemia, de dengue, que tem gente morrendo na fila lá, está funcionando, se você é atendido pelo líder comunitário do seu bairro que tem contato direto na prefeitura. Então, acho que a gente, sim, consegue tirar aí a gente consegue tirar um pouco dessa visão de que esquerda ou direita vão ser determinantes nessa eleição de 2024 quando a gente pensa a âmbito municipal. E acho que os candidatos, os pré-candidatos ainda, né, precisam ter mesmo essa ideia e a gente começa até a entender um pouquinho da estratégia que eles estão tentando usar.